Na aula anterior, nós mostramos para vocês que os vegetais são constituídos de água e de matéria seca. E é nessa matéria seca que estão contidos os elementos químicos, sejam eles nutrientes ou não. Nessa matéria seca, a determinação dos elementos ditos nutrientes acontece através de métodos de laboratório que promovem a digestão desse material e a determinação de cada elemento químico em extratos produzidos a partir dessa digestão. Portanto, conhecer esse teor de matéria seca é o passo inicial para a determinação da concentração de nutrientes nas plantas e, consequentemente, a determinação da extração de nutrientes pelas diversas culturas em uma área qualquer. Olhando esta planta, nós já falamos para vocês que é possível que os vegetais tenham de 20 a 30% de matéria seca. Como é que nós determinamos então esse teor de matéria seca na prática? Vamos ver agora. Vamos tomar como exemplo aquela planta de milho. No laboratório, ela pesou 450 gramas de matéria verde. Essa matéria verde representa, portanto, 100% da massa da planta, que é constituída de matéria seca e de água. Após a secagem até peso constante numa estufa de circulação forçada de ar, regulada com a temperatura de 50 a 60 graus Celsius, o peso da amostra pré-seca foi de 90 gramas. Qual é, então, o teor de matéria seca dessa planta de milho? Fazendo uma regrinha de 3 simples, onde nós multiplicamos cruzado aqui 450 gramas de matéria verde vezes x, o teor de matéria seca, é igual a 90 gramas de matéria seca vezes 100. Isolando o x, nós temos que o teor de matéria seca, x, é igual a 90 gramas de matéria seca vezes 100, dividido por 450 gramas de matéria verde. Logo, o teor de matéria seca dessa planta de milho é de apenas 20%. Então, a fórmula para a determinação do teor de matéria seca é esta aqui, onde a produção, o peso da matéria seca vezes 100, dividido pelo peso da matéria verde, nos dá o teor de matéria seca. Eu falei anteriormente que a amostra que sai da estufa ela é uma amostra pré-seca. Então, nós devemos realizar a correção desse material fazendo uma secagem de uma pequena amostra deste material numa estufa cuja temperatura está regulada a 105 graus Celsius. Essa correção altera muito pouco o valor da matéria seca, tá? De esses 20%, o valor seria alterado aí em aproximadamente 1 unidade, no máximo 2, dependendo do material. Então, essa planta de milho, ela tem 80% de água e 20% de matéria seca. Esses 20% de matéria seca são constituídos de quê? 90 a 95% de carbono, hidrogênio e oxigênio e de 5 a 10% de macro e micronutrientes, além de outros elementos. Se eu conheço o teor de um elemento qualquer nessa planta de milho, através daquela determinação do nitrogênio que nós mostramos para vocês na aula anterior, se eu tomar, por exemplo, que o teor de nitrogênio dessa planta é de 1,1% desses 20% da matéria seca, eu consigo, conhecendo a produção de massa seca desta planta de milho, numa área qualquer ou numa população qualquer de plantas, avaliar a quantidade total de nutriente retirado por essa cultura a partir do solo. Por exemplo, suponhamos que uma lavoura de soja produza
8 toneladas de massa seca, considerando a produção dos grãos e os restos vegetais. E que o teor de nitrogênio na matéria seca da soja seja de 4%. Logo, a extração de nitrogênio será igual à produção total de matéria seca vezes o teor de nitrogênio na matéria seca dividido por 100. A extração de nitrogênio, neste exemplo, será igual a 8.000 kg de matéria seca, que é a produção de matéria seca dos grãos e dos restos vegetais, vezes o teor de nitrogênio, vezes 4 dividido por 100. Logo, a extração de nitrogênio desta cultura é de 320 kg por hectare de nitrogênio. Algumas culturas são empregadas como forrageiras, então elas são utilizadas na alimentação de animais herbívoros, sobremaneira os ruminantes. E a gente precisa então transformar esses valores de nitrogênio para proteína bruta, que é um dos nutrientes empregados aí na alimentação animal, na nutrição animal. Considerando que uma molécula de proteína tenha aproximadamente de 16 a 18% de nitrogênio, a gente pode utilizar este fator de 6,25 para transformar nitrogênio em proteína bruta. Logo, esse teor de 4% de nitrogênio na massa seca de soja, se eu multiplicar por 6,25, eu encontro o valor equivalente a 25% de proteína bruta. Então aqui nós temos um exemplo para a determinação da extração dos elementos. Essa era uma equipe de alunos nossa trabalhando no campo, no corte do capim-marandu para a determinação da extração de nitrogênio. Então, no campo, eles levam um quadrado de área conhecida que tenha 1 metro de lado. Deste quadrado, eles retiram toda a massa de forragem, pesam essa massa de forragem, aquele saquinho branco ali, ó, cheio de capim, era onde estava toda a massa fresca, a massa verde do capim-marandu, que seria pesada para a gente estipular qual foi a produção de massa verde desta área de 1 metro quadrado. Então, desta amostra, a gente retira uma subamostra para a determinação do teor de matéria seca. Por exemplo, essa amostra pesada verde no laboratório pesou 330 gramas de amostra verde. Após seca em estufa de circulação forçada de ar e atingir peso constante, ela apresentou a massa de 90 gramas de amostra seca. Então, o teor de matéria seca vai ser obtido dividindo os 90 gramas da amostra seca pelos 330 gramas da amostra verde, multiplicando isso por 100, que dá 27,3%. Então, o teor de matéria seca da amostra dessas plantas aqui é de 27,3%. Como é que eu faço para determinar a produção de matéria seca? Se eu tivesse uma área, né, de pastagem e quisesse determinar a quantidade de massa seca desta área, uma área de 10 hectares, por exemplo, uma área de 1 hectare, por exemplo, como é que eu faria essa determinação? Suponhamos que a produção de massa verde desse quadrado de 1 metro, que está lá dentro do saco branco, tenha sido de 2 kg. Sabendo então que o teor de matéria seca dessas amostras é de 27,3%, a obtenção da produção de matéria seca em quilogramas por hectare é obtida através desta fórmula aqui, onde a produção de matéria seca é igual à produção de matéria verde vezes 100 dividido pelo teor de matéria seca. Resolvendo essa fórmula, onde eu tenho
2 quilos como massa de produção de matéria verde, dividido pelo teor de matéria seca de 27,3 multiplicado por 100, eu tenho uma produção de matéria seca de 550 gramas dentro desta área de 1 metro quadrado. Então, como eu falei para vocês, eu posso extrapolar isso para o tamanho da área que eu pretendo manejar. Pode ser 10 hectares, 5 hectares, 1 hectare. A literatura, ela extrapola esses resultados para a unidade de quilogramas por hectare. E nós sabemos que 1 hectare nada mais é do que uma área que apresenta 10.000 metros quadrados. Então, se eu multiplicar esses 550 gramas de matéria seca produzida em 1 metro quadrado do meu experimento por 10.000 metros quadrados, eu tenho a produção de matéria seca de 1 hectare, que no nosso exemplo foi de 5.460 quilogramas por hectare de matéria seca, o que é equivalente a 5,4 toneladas por hectare de matéria seca. Então, a partir da produção de matéria verde de uma área de 1 metro quadrado, a partir da determinação do teor de matéria seca, que neste exemplo foi de 27,3%, e a partir da multiplicação desses resultados, eu encontro a produção de massa seca. Se eu sei o teor de elementos na matéria seca desse capim e a sua respectiva produção de massa seca, eu consigo também determinar a sua extração de nutrientes. Uma coisa muito importante que nós precisamos enfatizar é o termo matéria seca. As pessoas confundem muito e usam muito, de forma muito equivocada, este termo. A matéria seca. A matéria seca, ela pode ser empregada para determinar a porcentagem de massa seca em relação a uma massa total. Então, aqueles valores, né, que nós usamos ali para a estimativa do teor de matéria seca, nada mais são do que a representação da porcentagem de massa seca de uma planta em relação ao total, ou de uma amostra de tecido vegetal em relação ao total. E a produção de massa e a produção de matéria seca? A produção de matéria seca é a massa de um vegetal. Além da produção de massa seca, a gente pode realizar a determinação da produtividade de massa seca ou de matéria seca. A produtividade, ela é a produção de uma cultura qualquer em uma área. Então, a produção é uma massa de um vegetal, a produção de matéria seca ela é uma massa expressa em quilogramas, e a produtividade ela é uma massa expressa em quilogramas, obtida em uma área qualquer. Tá? Então, teor de matéria seca do nosso capim ali atrás, 27,3%. Produção de matéria seca do quadradinho, aproximadamente 550 gramas, né? E a produtividade, nós tivemos ali 5.500 quilogramas de matéria seca por hectare, tá? Então, teor de matéria seca é uma coisa, produção de matéria seca é outra coisa. Nós conseguimos estabelecer uma relação, então, entre a produção de matéria seca dos vegetais e a quantidade de elementos que esses vegetais extraem do solo. De certa forma, até um determinado intervalo, à medida em que a produção de matéria seca de uma cultura vai aumentando, ocorre também uma elevação na extração dos nutrientes a partir do solo. Isso pode ser limitado, tá? Em trabalhos com adubação, onde nós extrapolamos as doses recomendadas de aplicação de nutrientes, nós podemos observar, como resultado de um desequilíbrio nutricional, uma redução de produção de matéria seca, seguida ou não por uma redução na concentração de nutrientes na massa seca e na extração de elementos
a partir dessas doses muito elevadas, tá? Mas então, aqui nós temos uma relação de um capim, né, de produção de massa seca de um capim, do Gigs, do gênero Cynodon, e a quantidade de nitrogênio que esse capim retirou do solo a partir de diferentes produções de matéria seca. Então, nós podemos observar que essa relação ela é uma relação linear, crescente, ou seja, à medida em que eu aumento a produção de matéria seca dessa espécie, eu tenho uma elevação também na extração de nitrogênio contida na massa seca do capim. Então eu tenho aqui uma relação entre o eixo das coordenadas e das abscissas. No eixo X eu tenho a produção de matéria seca e no eixo Y eu tenho o acúmulo de nitrogênio. Essa relação é descrita por essa equação. Y é igual a 0,3271 mais 0,00018,479x. Y está representado aqui pelo acúmulo de nitrogênio e X pela produção de massa seca. Através dessa relação descrita por essa equação, eu posso empregar essa equação para fazer estimativas da extração de nitrogênio com base na produção de matéria seca em intervalos que eu não estudei, tá? Eu tenho ali uma linha de tendência passando entre os 4 pontos médios, as 4 bolinhas médias que estão plotadas ali no gráfico. Essa linha de tendência pontilhada é o que representa esta relação entre o acúmulo de nitrogênio e a produção de matéria seca do meu capim. Então eu posso fazer uma estimativa do acúmulo de nitrogênio em qualquer um desses valores de X. E é exatamente essa pergunta que eu estou fazendo. Qual é a extração de nitrogênio quando a produção de matéria seca for de 400 gramas por vaso? Então, acompanhando aqui a trajetória da linha de tendência de 400 gramas de produção de matéria seca por vaso, eu teria aproximadamente 0,4 gramas de nitrogênio. Para ser exato, eu consigo identificar este resultado fazendo essas considerações. Qual será o valor de Y, ou seja, qual é o acúmulo de nitrogênio em gramas por vaso, quando a produção de matéria seca, ou seja, X foi igual a 400 gramas por vaso. Basta eu substituir o valor de X pelo 400. Então, Y é igual a 0,3271 mais 0,00018,479 vezes 400. Y é igual a 0,3271 mais o resultado desta multiplicação, que dá 0,073916. Y é igual a 0,4010 gramas por vaso de nitrogênio. Então eu consigo determinar quais seriam os valores de nitrogênio extraídos em função dessas produtividades que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Eu posso estabelecer essa relação com diversos outros parâmetros. A relação de extração de nitrogênio com uma adubação, por exemplo, a relação da extração de nitrogênio com a produção de grãos, tá? Eu posso fazer diversas relações através dessa estratégia. Aqui nós temos um exemplo da Embrapa para a produção de grãos e produção de silagem de milho. Eu tenho na segunda coluna a produtividade. Então, na primeira linha da segunda coluna, eu tenho a produtividade de 3,65 toneladas por hectare de grãos e eu tenho a extração de nutrientes equivalente a essa produtividade. 77 quilos por hectare de nitrogênio, 9 quilos por hectare de fósforo,
83 quilos por hectare de potássio, 10 quilos por hectare de cálcio e 10 quilos por hectare de magnésio. Logo abaixo da produção de grãos, eu tenho a produção de silagem, produção de matéria seca de silagem. A silagem, gente, é a planta inteira de milho moída e armazenada durante um período para a conservação deste alimento. Ela é usada em substituição ao capim. Então, os animais herbívoros, eles têm a propriedade de transformar o capim em produtos de origem animal. Basicamente, eles fazem isso ingerindo forragem, ingerindo capim nas pastagens. Quando essas pastagens estão produzindo pouco, como é o exemplo do período de inverno, onde eu tenho uma redução de temperatura e uma redução da precipitação pluvial também, a gente tem um efeito muito forte na diminuição da produção de forragem nos pastos. Então, a gente consegue utilizar a silagem de alguns volumosos para suplementar esses animais durante esse período. Tá? Então, a silagem nada mais é do que a planta inteira de milho, que é cortada a uma determinada altura, ela é moída e é armazenada num silo. Tá? Quando eu digo planta inteira, eu me refiro ao caule, à folha e aos grãos, tá? A espiga inteira, com os frutos, o sabugo e a palha, tá bem? Então, nós podemos observar na segunda coluna da linha silagem uma produtividade de matéria seca de 11,6 toneladas, com uma extração de 115 quilos por hectare de nitrogênio, 15 quilos por hectare de fósforo e 69 quilos por hectare de potássio, além de 35 quilos por hectare de cálcio e 26 quilos por hectare de magnésio. Quando a gente falou de extração e exportação, se a gente fizer uma análise da média de extração aqui, ó, de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, nós vamos ver que a retirada de nutrientes pela silagem é maior do que para a produção de grãos. Por quê? Nas lavouras com produção de grãos, é exportado da propriedade apenas o grão. Já na silagem, nós exportamos a planta inteira. Logo, as recomendações de adubação para a silagem, apesar de, mesmo que nós consideremos a mesma cultura, né, o milho, por exemplo, a extração de nutrientes pela silagem de milho vai ser maior do que a extração de nutrientes para a produção de grãos de milho, né, em função da exportação dos nutrientes da propriedade. Ok? Então eu consigo aqui, ó, estabelecer uma relação entre a produtividade de grãos de milho e a extração de qualquer um desses nutrientes. Como é que eu faço isso? Eu separei aqui a produção de grãos e a extração de magnésio em quilogramas por hectare. Eu vou lá no Excel, digito essa informação lá no Excel e faço o seguinte passo a passo. Eu seleciono todas as células, clico em inserir, depois eu clico em dispersão, dispersão somente com marcadores, e eu tenho, portanto, a relação entre produção de grãos e extração de magnésio deste exemplo. Bem parecido com o exemplo do capim Higgs, essa relação ela se dá de forma linear crescente, ou seja, à medida em que se eleva a produção de grãos de milho, eu observo uma elevação na extração de magnésio pelas plantas de milho. Como é que eu consigo determinar a equação que estabelece essa relação? Basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre esses pontinhos, sobre essas observações. Em seguida, eu clico com o botão direito do mouse e seleciono essa opção adicionar linha de tendência.
Ao abrir essa janela, eu vou escolher o modelo para fazer esse ajuste da regressão, esse estudo da regressão, e como eu já disse para vocês anteriormente, a relação estabelecida ali entre a produção de grãos de milho e a extração de magnésio tem um comportamento linear. Eu vou marcar aqui, ó, em tipo de tendência barra regressão, a equação linear, o modelo linear. Existem outros modelos, né, mas o comportamento dos meus dados ali é bem evidente que é linear. E em seguida, eu marco essa opção aqui, ó, essas duas opções. Exibir a equação no gráfico e exibir o valor de R² no gráfico, o coeficiente de determinação da nossa equação. Então está aqui, ó. Eu gostaria que vocês utilizassem aquela informação, aquela tabela da Embrapa para praticar isso daí. Então, a equação que descreve essa relação de produção de grãos de milho com extração de magnésio aqui do nosso exemplo, né, dos dados da Embrapa, ela é descrita por essa equação, onde y é igual a menos 2,8352 mais 3,471x. Ok? Na regressão linear simples, nós temos aqui, ó, dois coeficientes. Se nós observarmos a equação, nós vamos notar dois coeficientes. O coeficiente angular da reta, que é dado pela tangente dessa reta, né, chamado também de beta, ele é igual a 3,471x. Esse coeficiente angular, ele dá uma informação muito interessante para a gente. Ele indica qual vai ser o incremento no eixo y quando x for igual a este valor de beta. Então, se esse coeficiente é de 3,471x, quer dizer que, para cada 1 tonelada de grãos produzida, há um acréscimo de 3,471 quilogramas por hectare na extração de magnésio. O segundo coeficiente, menos 2,8352, o alfa, é o coeficiente que nós chamamos de linear. Esse coeficiente será o valor de y quando x for igual a zero. O beta, o valor 3,471x, ou o coeficiente angular, quanto mais inclinada para cima ou para baixo for essa reta, maior ou menor, respectivamente, será o seu valor. Então aqui nós temos um exemplo. Eu plotei para vocês a relação entre a extração de fósforo e a silagem de milho e a extração de fósforo e a produção de grãos de milho. Observem que essa é uma relação tanto para a silagem de milho quanto para a produção de grãos, onde, à medida em que eu aumento a produção de massa seca da silagem de milho e a produção de grãos de milho, eu posso observar uma elevação na extração de fósforo em ambas as situações.